Pronto, então só por oficialização, né? Como eu sempre digo, a partir de agora a gente tá aqui gravando aí a aula, né? E aí para vocês poderem acessar depois, caso tenham interesse aí em rever o que a gente vai conversar hoje, beleza? Então vê só, a gente vai falar, né, iniciando aqui a nossa disciplina de mecânica dos solos, tá? Hoje a gente vai ver, né, o processo, a gente vai conversar sobre o processo de origem e formação dos solos, tá? E a gente vai começar vendo a importância da mecânica dos solos para a construção civil, para as obras de engenharia civil, né? E aí, isso aqui é temática para 2 aulas, tá? A gente não consegue ver isso aqui em uma aula só. É muito ampla essa discussão e amanhã a gente conclui. Mas a gente vai falar sobre origem e formação dos solos, a gente vai ver como se dá o processo de formação dos solos, tá? A gente vai conhecer as rochas que originam esses solos e, de acordo com essas rochas, o solo vai apresentar tal e qual característica, e a gente hoje já vai aprender, na verdade hoje não, ao final desse debate a gente vai aprender algo sobre classificação dos solos, tá? Então aí nós vamos dividir aí em 3 ou 4 grupos de classificação os solos, beleza? Então a princípio, né, a gente vem falando sobre a origem da mecânica dos solos, tá? E aí a gente diz que a mecânica dos solos, ela é uma ciência relativamente nova, tá? É uma ciência nova. Note que, veja o que a gente traz aqui, né? Um dizer, né, que foi retirado ali da revista Tecne, na edição 147, lá em junho de 2009, né? E aí essa revista, né, ela tem um bom reconhecimento na comunidade científica, né, e estudos, na verdade, a grande comunidade científica internacional considera, né, o austríaco Carl von Terzaghi como sendo o fundador da mecânica dos solos, como sendo o pai da mecânica dos solos, né, Terzaghi. Existem, inclusive, algumas fórmulas e alguns cálculos, alguns dimensionamentos, para não dizer todos, né? Na verdade não são todos, mas praticamente quase todos os desenvolvimentos, né, das verificações dos índices mecânicos do solo foi iniciado pelos estudos de Terzaghi. Então, quando não foi um estudo dele, foi algum outro cientista da área de engenharia civil voltada para o estudo de solos, que buscou nos conhecimentos de Terzaghi e aperfeiçoou. Então, ele é tido como o grande fundador da mecânica dos solos, o pai da mecânica dos solos, né? Inclusive, vários dos trabalhos de Terzaghi, vários dos trabalhos dele, né, foi feito aqui no Brasil, tá? Ele é austríaco, né? E muito do que se diz respeito à NBR, que rege a mecânica dos solos, é herdado do sistema de referência americano, né? Norte-americano. Porém, é tudo baseado também nos estudos de Terzaghi. E como os estudos dele, boa parte foram feitos aqui no Brasil, né, a adaptação não foi assim tão sofrível, né, não foi tão sofrida. Beleza? Então ele teve ali um trabalho publicado em 1925, né, e esse trabalho publicado pelo professor Terzaghi, né, é considerado o marco inicial, o pontapé inicial da mecânica dos solos. Veja, note a observação, tá? Da mecânica dos solos vista como ramo da ciência. Não quer dizer que antes disso não se aplicavam as práticas e as técnicas da mecânica dos solos, o estudo do solo em si, certo? Então se fazia os estudos, se fazia análise do solo, se aplicava todas as práticas, todas as técnicas que existiam até o momento, né, reconhecida pela comunidade científica. Porém, até então, a mecânica dos solos não era vista como ciência. Só a partir de 1925, com a publicação do trabalho final aí do professor Terzaghi, é que a mecânica dos solos passou a ser vista ou considerada como uma ciência, né, na engenharia civil, como um ramo de ciência na engenharia civil. Beleza? Um pouquinho sobre a história e a origem da mecânica dos solos.
E aí agora a gente começa perguntando a vocês. Podem abrir o microfone aí e responder. Você observa o chão que pisa? Estão dormindo, né? Estão dormindo, né? Estão de aluno paletó aí, Com é? certeza. Com certeza o quê? Tá Certeza. dormindo? Bom, com certeza é o chão, né? Que É? tem vários tipos de chão, né? Vários Sim, tipos de professor, chão, sim, né? sim. Sim, professor. Certo, interessante, sim. Aí, por quê? A gente pode não conhecer, mas que a gente observa onde pisa, sim. É, por quê? Por quê? Olha, Se não levar uma topada e cai. Pra não levar uma topada e cair. Boa resposta. É, sim, olha pro chão pra não cair. pra não, Certo. Pessoal, vê pra só. não observa o chão, Sim. pra não pisar, por exemplo, pra não pisar e não ficar atolado. Boa também. Note que aqui a pergunta ainda não tem nada tecnicamente, né? Não tem nada científico ainda pra vocês. É. É uma pergunta simples. Você observa o chão que pisa? Aí sim, por quê? Aí, ó, pra não levar uma topada, pra não ficar atolado, pra não pisar em coisa É, porque, desejada, né? por exemplo, Pra ver se acha por dinheiro. exemplo, se... É. Né? É, muitas situações, tá? Então, beleza. Só que aí, a outra pergunta vem. Você enxerga solo no chão onde você pisa? Sim. Eu acho que não. Não necessariamente. Ó, muita gente não. Quem foi que disse sim aí? Erinaldo fez? Eu. Pela voz, sim, né? Então vamos lá. A não ser que você tenha escavado e chegado até o solo para observar ele, porque É, geralmente interessante, a gente passa no onde a gente pisa, não vê o solo, vê aquela terra. interessante essa Terra colocação. solta, terra morta. Deixa eu ver. Na verdade, depende, né? Olha, já temos depende, né? Foi um sim, foi um não, já foi um É, porque depende. assim, Eu vi algum. depende uns quando a gente tamanhos. Não, porque quando fala. Ah, Quando eu aqui, falei ó. depende, né, professor? Daline, É o seguinte, Daline botou aqui no se- chat se- ó, certinho pra achar dinheiro, mas vê. Vá, diga. Vai no depende, vai no depende. Não, eu digo assim, porque. Por que depende? Porque, como o Ricardo falou aí, se a gente se deparar numa situação que já tem uma escavação, a gente já consegue visualizar o solo. Se for num terreno comum, normal, talvez não. Talvez não vê. Vamos gerar uma situação aqui. Na frente do grau ali, na frente. Fora do muro. Onde ficam os ônibus parados. Você enxerga solo ali. não. Não. Aquela área Não, que tem uma grama que enche d'água, cheia de lama. Não. Não enxerga solo ali não. Aquilo foi aterro, né, professor? Aquilo foi aterro, né? Aterro não é solo, né? Ô, professor, eu acho que dá pra ver, não? Dá pra ver, né? Certo. Beleza, dá pra ver. Beleza. Acho que foi aterro. Aterro não é solo. Ó pra aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Quando tu tá ali, né? Na beira da praia, sentadinho na tua cadeira, com um guarda-solzinho, cervejinha na mesa, tu olha pro chão, tá pisando ali naquela areia de praia. Tu enxerga solo ali. Ali é solo, sim, né? Ali é Só que é o solo. solariado, né? Solariado, beleza. No estacionamento ali, aquelas pedrinhas de paralelepípedo, você enxerga solo ali? Sim. O solo não tá na parte de baixo. E como E é aí que tá pisando E nele. como é que ali onde tem a grama, que tá aquela lama sal que fica os ônibus, não enxerga o solo ali? É, aí é. Vamos mudar, né? Vamos mudar. Aí tu tá aí justamente, deixa eu ver aqui, cidade de Garapuá, naquelas ruas ali de barro. Você enxerga solo ali? Não Sim. enxerga? Sim, beleza. Aí agora tu tá lá, Professor, diga. Garapuça tem mais lama e mato. É, certo. É fogo. Errou que não passa nem carro. agora se localize, se mude. Aí a gente saiu de lá e a gente entrou na sala de aula. Aí tá lá aquele piso lá de concreto. Você enxerga solo ali? Pra mim não, pra mim é não. Mas Pra mim eu vejo o piso de concreto, né? não. O solo que ele tá Não. por baixo, ficou bem o solo tá por baixo. Então existe solo ali embaixo, mas você não enxerga naquele piso de concreto, é isso? É, tem um piso de concreto. Isso aí. Pronto, Isso pessoal, aí. então vamos lá. A discussão tá boa, interessante. O rumo que a gente levou foi bom. Então vamos
desmistificar algumas situações. Primeiro, Josinaldo, aterro é solo, tá? Então, independente de ser o aterro ali, a gente vai ver que aterro sim é solo. Inclusive é um solo melhorado. A gente pode até dizer mais na frente, tá? Mais à frente a gente vai concluir que o aterro é um solo criado. É uma condição de solo que foi criada e que você, por ter participado, né, daquela criação daquele solo, detém todo o conhecimento dos índices mecânicos daquele solo que foi aterrado na sua construção. Então aterro é solo, beleza? Segundo, a gente enxerga solo. Diga, filho, diga. Quanto a solo, eu tinha uma certa dúvida, porque a gente faz a escavação e diz assim, vamos cavar até chegar no solo, até chegar no terreno duro. Entendeu? Aí é diferente, então. Pois é, por isso que eu falo assim. Beleza, tudo bem. Então, a gente está aqui para desmistificar mesmo, tá? Mas existe uma pequena diferença entre solo e terreno duro, tá? O terreno duro é solo, e solo é solo mesmo também. Não é só porque o terreno é duro que ele é solo, não. O terreno mole também é solo. Beleza? E a gente vai ver isso, a gente vai ver um dos índices aí, um dos índices mecânicos do solo, que é justamente o índice de plasticidade. O limite de liquidez elevado faz o solo ter um índice de plasticidade muito elevado e aí ele perde essa resistência, essa consistência, ele diminui a coesão, mas é solo. E outra coisa, é algo um pouco mais aprofundado de você visualizar, mas em todo lugar que você pisa existe solo. Você pode não enxergar, você pode estar lá no 10º andar de um edifício e você olhar para o piso e ali existe solo. Só não está explícito, mas está dentro dos componentes que foram utilizados para a execução daquele piso. A execução daquele piso, antes do acabamento final, teve um contrapiso. Contrapiso pega areia é solo. Teve um concreto é areia, brita, é água, cimento, areia e brita. Areia e brita vem do solo, é solo. A própria cerâmica tá lá, rapidinho, peraí. Porcelanato, brilhando, brilhando, você passa assim. Você pintia o cabelo vendo no porcelanato. Tem solo, é argila, é a base de argila. Então essa história, nota como é muito profundo, né? Você não tá visualizando, mas existe solo ali, beleza? Diga lá, Ezequiel. Então, na verdade é o seguinte, quando o senhor usou esse termo aí, enxerga solo, não sei o entendimento do pessoal, o meu entendimento foi enxergar de ver mesmo, ver de ali, ver, né? Ver entendeu? barro, né? Entendeu? O meu entendimento foi esse. Mas a proposta é justamente essa mesmo, dessa pergunta. Ela é intencional, é isso mesmo. Mas o raciocínio Justamente para trazer depois essa amplitude, né? Que a gente não vê propriamente dito, mas a gente já tem que começar a ter a consciência de que existe solo ali. Existe alguma parte de solo ali. Por que eu quis chegar nisso? Porque existe uma grande discussão discussão assim interna entre os profissionais, né? De qual é a disciplina a ser estudada que é mais importante no ramo da engenharia civil. Cada um defende seu peixe. Cada um defende seu peixe. Eu digo que é como um relógio, né? Tudo tem a mesma importância. Um pinozinho do relógio, se tirar, ele não funciona perfeitamente. Qualquer conhecimento dentro da construção civil, se você retirar, em alguma situação pode não funcionar corretamente. Mas vendendo meu peixe, para mim a mecânica de solos é a disciplina mais importante, né, dentro dos estudos aí da engenharia civil. Porque tudo a gente vai usar solo, pô. Solo é matéria-prima de praticamente tudo. Solo é matéria-prima de praticamente tudo. A gente precisa conhecer o solo até para apoiar nossas fundações, tá? Então tudo, quase tudo, né, voltado aí para a construção civil, na construção civil vem do solo. O cimento vem do solo? Tem um mineral que a gente usa no cimento. Tem o clínica que a gente usa no cimento, que é extraído do solo. Tem a gipsita que a gente usa no cimento. Gipsita é rocha gera solo, então é solo. O cimento vem do solo. Vidro é um material vítrico. Vidro é a base de, a gente viu em material de construção, a base de argila. Então vem do solo também, né?
Beleza? O aço. Eita, o aço. O aço. Vem de onde? Minério de ferro. Minério. Opa, solo, rocha. Vem do solo. Tá vendo tudo se a gente for aprofundar aqui, né? Entendeu? Então, só pra gente estar mostrando a vocês o tamanho da importância que é conhecer as características do solo para saber aplicar corretamente, né, aquele tipo de solo justamente em consequência de conhecer essas propriedades e características, beleza? Uma outra situação, sempre que alguém perguntar para você, vamos lá, uma perguntinha básica aqui para vocês. De fato eu quero que vocês hoje, a gente está fazendo essa conversa, essa discussão, e é o que acontece. É o bom que a gente lá no penúltimo dia de aula, né? Geralmente o último é prova, mas lá no penúltimo dia de aula a gente questionar isso aqui tudinho de novo. A gente pergunta isso tudinho de novo e aí vocês já vão ter outra visão, entendeu? Isso é como se fosse a gente vai voltar no tempo. A gente vai, tá vendo hoje, e lá na frente a gente volta no tempo para fazer esses questionamentos de novo. E aí vocês já vão ter uma visão mais diferente em relação às suas respostas de hoje. Por exemplo, esse solo aí que o Jorginaldo disse lá, o solo mole, tem um solo mole às vezes que a gente tira assim. Pergunto para você, esse solo presta? Um solo mole, a gente pisa assim no terreno, esse solo que a gente bota o pé, a gente vai entrar no terreno, a gente bota o pé, pronto, a tola bota todinha, esse solo presta? Pode abrir o microfone aí para responder, esse solo presta? Professor, eu acho que presta para alguma outra finalidade. Que outra finalidade? Eu nem vi a pergunta dele. Vai, Ricardo, diga aí. Eu não tava no paletó. Porque na construção civil, um solo mole ele não vai ser útil de maneira alguma. No caso é uma finalidade. A construção, você utilizar a construção civil de forma alguma ele vai ser, até porque em terraplenagem, quando chove, que você tem aquela camada, tem que retirar para repor outro solo em perfeitas condições. Então, eu acho que ele mole para essa finalidade, que é a construção civil, voltado para a construção civil, eu acho que de maneira alguma ele vai servir. Interessante. Erinaldo, sua opinião, meu filho? Esse solo presta? Eu concordo aí. Eu concordo com o que o Ricardo falou aí, que o solo muito encharcado para edificação, ele é preocupante. Precisa-se trabalhar nele, ver o modo de bater estaca, o consumo de materiais é maior. Bater estaca, a gente não chegou nem em fundação ainda, meu irmão. Deixa de ser agora sim, também quando... Fábio? Agora sim, quando ele é retirado da terraplanagem, ele vai para um bota fora, aí ele vai ser utilizado. Vai ser utilizado, né? Mas naquele momento ele tem que ser um pouco descartado, digamos assim, descartar ele, deixar no bota fora, quando ele tiver boas condições, ele retorna para a obra. Interessante. Diga aí, Fábio. Ricardo falou, é isso que eu tava pensando, ele não pode servir naquela hora, porque ele tá ali mole. Pessoal, mas ele pode servir mais pra frente, né? Então, ele vai ficar mole a vida inteira? Não vai. Não vai, né? Um dia ele vai ficar. Pois é. Pessoal, então... Eu tiro aqui. Choveu aqui agora pelo carnaval, aí deixou um bocado de barra aqui na frente da minha casa. Pelo carnaval foi? Tirou. Aqui choveu semana passada. Tava aquele negócio mole. A gente tirou ele todinho e jogou no terreno aqui. Ele enxugou, ele se tornou um barro. Aí a gente colocou no terreno para aterrar o terreno do cara. É isso aí. Entendeu? Então, pessoal... Aí, pra minha opinião, ele não servir naquela hora, mas mais pra frente ele pode servir. Bom, então, realmente, interessante todas as respostas aí. Ô, professor. Diga. Mas vai ter momento nas edificações que o solo tá lá, mole lá, e você não vai poder como tirar ele. Vamos lá. Só um momento, então vamos lá. Tem como tirar, a gente consegue, né? Nem que a gente passe o dia todinho com a escavadeira hidráulica retirando, mas tira, substitui. Né? A gente substitui por areia, por um solo de maior resistência. Então vamos lá, vamos fazer o juntado aí da resposta de vocês. Então a resposta de vocês foram bem coerentes. Geralmente quando eu faço essa pergunta, eu escuto a resposta de não presta, tá? E aí realmente a visão tem que ser essa. Não serve, não é nem como
talvez assim como o Ricardo e a Arinaldo ali colocaram, tal, não serve para a edificação, não é bom para a edificação, não é bom para apoiar. Agora, vê só, é bom para a edificação, mas não para ser suporte da fundação. Mas como o Fábio colocou, pode ser aterro interno, dependendo ainda também dessa qualidade. Mas pode ser também um solo mole, do tipo tão argiloso, que pode ser utilizado na indústria de fabricação de cerâmica, e você não vai usar na sua obra, não? Na indústria do tijolo. Então a gente nunca pode dizer assim, eita, esse solo não presta, e ponto. Esse solo não é adequado. Aí, qual o nosso linguajar? Esse solo não é adequado para apoiar a fundação. Esse solo não é adequado para fazer o aterro interno, beleza? Mas a gente nunca vai dizer, justamente como vocês fizeram. Muito boa assim a explanação de vocês, de não dizer, de fato, afirmar que o solo não presta. Não é isso. Não presta para aquela situação. Não presta para uma condição de capacidade de suporte, né? Não presta para a gente apoiar nossa fundação. E olhe lá, porque na próxima disciplina a gente vai ver algumas técnicas que são aplicadas na execução das fundações, que podemos também executar em solo de capacidade de suporte inferior. Aí, como a gente já falou aqui, vamos para o nosso primeiro conceito de ordem técnica, que não está aí escrito. Mais para frente eu vejo alguma aula para a gente colocar aí. O que vem a ser capacidade de suporte de um solo? Capacidade de suporte de um solo é a resistência do solo. É quanto aquele solo aguenta de carga, né, sem sofrer nenhuma deformação. Beleza? Então, capacidade de suporte é a quantidade de carga que um solo suporta ou resiste sem sofrer nenhuma deformação. Beleza? O senhor está mostrando o slide, professor? Tô falando mesmo. Até que eu disse assim, tá. Isso aí não está escrito, eu tô só falando para vocês, é o nosso primeiro conhecimento. Tá, é porque em algum momento está cortando. Em algum momento está cortando, não sei se é a sua internet ou se é a nossa. Veja aí. Internet esse aqui, ó. Fábio disse que é a tua, viu essa aqui, ó. Mas enfim, lá na frente, em algum outro Professor. momento, eu vou rever essa situação e vai estar em um slide, tá? É só pra gente já, só um pouquinho aqui, Arinaldo. É só enquanto eu tô falando aqui, vocês não ficar viajando em o que é capacidade de suporte de um solo, beleza? Então, capacidade de suporte do solo é justamente isso. É, entre aspas, aí, a resistência do solo. É a quantidade de carga que o solo suporta sem deformar, beleza? Mais pra frente, a gente justamente vai ver isso bem mais destrinchado. Diga aí, Arinaldo, diga aí. Professor, nessa situação aí da várzea que o senhor falou aí, de frente do grau, você pode melhorar o terreno para fazer, tipo o Ricardo, o pessoal falou aí sobre o aterro, Pode. Colocar uma camada de rocha. Não necessariamente. Já entendi sua pergunta. Primeiramente, no solo plástico, né? Coloca uma camada de, vamos supor, de 50. Uma ideia, vamos idealizar aqui, 50 centímetros de material pedregulhoso, e depois vem com o solo mesmo, o silt, alguma coisa desse tipo. Assim. Já temos um profissional dimensionador do solo. Não é bem assim, cara. Não é bem assim, tá? Aí não necessariamente um material rochoso, não necessariamente um silt, não necessariamente um material de extrema qualidade desse tipo. A gente pode inclusive substituir um solo. A sua primeira pergunta, se a gente pode melhorar o solo completamente, né? Completamente. Toda área a gente consegue construir. Se a gente chega numa área que o solo não tem capacidade de suporte suficiente para a nossa construção, a gente vai provocar com que aquele solo passe a obter essa capacidade de suporte, e isso aí chama-se melhoramento do solo. Não necessariamente em todas as situações a gente vai conseguir melhorar o solo. Quando a gente não consegue melhorar o solo, a gente vai ter que substituir o solo. E aí vem para a segunda parte do seu questionamento. Não necessariamente a substituição do solo tem que ser por um material pedregoso. Não necessariamente a substituição do solo tem que ser por um material mais rochoso. Basta ser por um material que tenha a capacidade de suporte que você está precisando para a sua construção. Então, o próprio material argiloso pode ter uma capacidade de suporte que seja aceitável para a sua construção. Então, não necessariamente tem que ser um material
pedregoso, um material que tenha menos coesão, mas que tenha mais resistência interna, beleza? Então não necessariamente vai ser esse tipo de situação, mas sim, a gente consegue melhorar o solo, e sim, em algumas situações pode ser que seja realmente necessário um material com base rochosa. Tranquilo? A gente vai ver muito isso aí no decorrer aí da disciplina. Beleza? Então, Beleza. Vamos voltar para o slide. Bom, então beleza, né? Já vimos aí, a gente enxerga, a gente observa o chão que a gente pisa, né? E a gente enxerga solo ali, né? Agora, o que é solo? O que é solo? O que vem a ser solo? No chute assim, o que é que vocês conceituam aí como solo? O que é solo para você? Eu diria que olhando essa barreira aí, seria essa terceira camada. A terceira camada, de cima para baixo ou de baixo para cima? Essa aqui, você acha que isso aqui é solo? De cima para baixo. Isso aqui é solo, onde o mouse está passando agora? Eu acho que sim. É aqui não. Acho que seria a parte mais aproveitável desse barranco aí. Calma, que a gente não perguntou aqui qual seria mais aproveitável, tal, né? Veja que a pergunta foi o que é solo. E aí, o que é solo para você? Conceitue solo. Eu não tô lembrado não, assim, já estudei isso aí, né? O solo é um material derivado da... O solo é um material derivado de rocha. De rocha. Estou lembrado bem não, mas é mais ou menos isso aí. Tu não vale não. A decomposição. Tu não vale não, então. Os outros alunos, que esse bicho já pagou a disciplina e tá de gaiatice aqui, ó. Mas rapaz, a gente tá fazendo. Não, mas é isso mesmo, tá? Então vamos lá, o pessoal. É isso mesmo, né? Então, né? Total certeza, é isso mesmo, né? Solo, Ricardo, beleza, vamos lá, a gente vai conhecer aqui, Ricardo e pessoal geral. A gente vai estudar mais à frente as camadas do solo, beleza? As camadas do solo. E essas camadas também podem ser chamadas de horizontes, tá? Então a gente vai ter o horizonte O, que é justamente essa região aqui que está a vegetação, né? É muito rico em matéria orgânica, é a parte mais superficial, a camada mais superficial. E aí a gente vem a camada A, camada B, camada C, né? Que também pode ser chamada de horizonte A, horizonte B, horizonte C, a rocha mãe lá embaixo, beleza? Mas enfim, tudo isso aqui é solo, tá, Ricardo? Eu tô direcionando para você porque foi você que respondeu como sendo só essa parte aqui de baixo, tá? Mas não, tudo é solo, beleza? Desde dessa crista aqui, onde a gente tá vendo as raízes saindo, até mais embaixo dessa terceira cor que a gente observa, tudo isso aqui é solo, tá certo? E aí, foi bem pertinente a resposta de Arinaldo, solo é justamente isso mesmo, tá? Solo é uma massa, né? É um conjunto de materiais que são formados pelo processo de degradação das rochas. Então tá aqui, ó, solo é um corpo, um conjunto, ou ainda uma massa, tá vendo? De material inconsolidado, tá? Então não é um material ainda com uma certa consolidação, uma certa coesão, né? Que cobre a superfície terrestre, emersa entre a litosfera e a atmosfera, né? Então fica ali entre a litosfera, né, o núcleo da Terra, e a atmosfera ali, que é o ar que nós respiramos. Então, entre essas duas camadas aí do globo terrestre, nós temos aí a presença do solo, né? Note que é um produto do intemperismo sobre um material de origem. Que material de origem é esse? As rochas, tá? Então, deixa eu até especificar isso aqui para vocês, o material de origem, que são as rochas, beleza? Né? Material de origem, rochas, cuja transformação se desenvolve em um determinado relevo, clima, bioma e ao longo do tempo. Pessoal, seguinte, processo de origem e formação do solo, tá? Processo de origem e formação do solo se dá através da degradação das rochas, tá? Então o solo, hoje em dia a gente tem um tipo de areia que se chama aí areia industrializada, né?
uma areia que é criada em laboratório e tal, não sei o que, beleza, isso aí é uma exceção. Mas falando na sua naturalidade, na sua essência, né, no que diz respeito à condição natural, tá? Todo solo é formado através da degradação. Todo solo é formado através da degradação de um material originário. E esse material é a rocha. Tá? Então, digamos assim, se a gente hoje pegar uma brita e botar na janela. Tá na janela. Semana que vem, ela já vai estar virando areia? Não. Não. Ano que vem ela já vai estar virando areia? Sim. Não. 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 O processo de formação do solo leva milhares de anos. São milhares de anos de decomposição, de degradação, de ação do intemperismo. Não é algo assim tão imediato. Tá? A gente não consegue acompanhar. Bom, se você, Erinaldo, por exemplo, você disse, sim, daqui a um ano, se você botar uma brita lá na sua janela, você vai morrer e você não vai ver ela ainda virando areia. Professor. O processo. Professor, E você pode viver mais de 100 anos e você não vai ver ainda ela virando areia. Diga. Professor, tudo se deriva da rocha. Agora, nessa disciplina mesmo, não ficou bem claro, por que é que a argila é o material mais nobre e há vários tipos de argila e lá em cima, nessa camada do horizonte acima, o material que o o solo de menos valor é o orgânico, né? Porque recebe as impurezas da vegetação, né? Agora, assim, por que é que forma a argila? Qual é o processo químico para ele ser nobre? Passa por um peneiramento para ele ficar escondido lá? Não. Por baixo. Como é que é isso aí, da argila, esse processo? Que eu não entendi bem, não, essa parte, não. Não, eu nem falei Por ela ser o mais nobre. Nem falei nisso ainda. Hein? Nem toquei nisso ainda, nem falei ainda de argila. Como é que tu não entendeu ainda essa parte? Eu nem falei nisso ainda, calma. Lá na frente a gente vai chegar nisso aí. E assim, há controvérsias, né? Há considerações da argila ser um material mais nobre por conta da grande pluralidade do seu uso. Tá? Do seu uso. Mas não. Beleza? Mas, por exemplo, a areia é um material também que tem uma certa consideração aí. Ok? Então, isso é na verdade, um debate científico, né? Um debate de estudo aí, mas com essa ressalva, né, da argila ser considerado um dos materiais ou o material mais nobre por conta da sua pluralidade de utilização, tá? Mas eu não gosto também de diferenciar e dizer que a argila tem mais importância do que o material arenoso. Não, calma, não é assim não. E não necessariamente, só para desmistificar também uma colocação que você fez aí, de que o material orgânico é essa parte superficial. Nem sempre, tá? Nessa nossa imagem ele está ali superficial. Mas nós podemos ter camadas de solo, inclusive profundas, com material orgânico. Beleza? Então não necessariamente sempre. Eu sei que você se referiu a essa nossa imagem, mas só para desmistificar geral, não necessariamente o solo orgânico sempre estará na parte superficial. Nós podemos, veja que nada está sendo afirmado, nós podemos ter situações de encontrar solo com matéria orgânica em camadas mais profundas, tá? Beleza? Tranquilo aí? E aí, em relação aos estudos da argila, as propriedades, mais pra frente, né? Eu não entendi, você nem entendi isso aí, a formação da argila. Calma, porra, a gente ainda não chegou nem nisso. Né? A gente ainda nem chegou nas rochas, a gente vai estudar as rochas ainda para saber como é que os solos são gerados, beleza? Mas só que, concordem aqui comigo ou discordem se quiserem. Falando que o solo ele é originário ou originado pela degradação das rochas, então todo solo que é formado daquela rocha vai trazer características, né, inerentes àquela rocha, sim ou não? Sim ou não? Então,
As características do solo hoje, Sim. né, as características do solo hoje são resultado das características da rocha que originou aquele solo. Não é isso? Beleza? Então, se eu tenho um tipo de rocha, tal tipo de solo vai ser formado. Uma outra rocha vai formar um solo que tenha características diferentes do primeiro. Sim ou não? Sim, né? O solo vai trazer as características da sua rocha mãe, né? Da sua rocha matriz. Mas calma, a gente vai ver lá na frente, nas classificações, quando a gente estiver vendo classificação dos solos, que não necessariamente o solo é formado pela degradação de apenas um tipo de rocha. Nós podemos ter solos que são formados pela degradação de vários tipos de rocha. E aí é muito difícil da gente identificar uma característica homogênea desse tipo de solo. Mas isso é conversa para próximas cenas aí da nossa novela. Por enquanto, vamos voltar lá para o processo de origem e formação do solo. Lembrando a vocês que esse processo de degradação da rocha, né, para que nós tenhamos o solo formado, leva milhares e milhares de anos, tá? Não é uma coisa que acontece assim rapidamente, do dia para o outro, ou uma vida da gente, não. É um processo que leva milhares e milhares de anos para se formar um solo, beleza? A degradação da rocha para se formar um solo. Tranquilo aí? Bom, e aí voltando, né? Voltando, é isso aí que a gente tá conversando, né? Mostrando aí a vocês justamente esta situação, né? E o solo é um produto resultante do intemperismo sobre o material de origem, que é a rocha, né? Cuja transformação se desenvolve em um determinado relevo, clima, bioma ao longo do tempo. Então, dependendo do relevo, né? A matéria orgânica que também está apoiada sobre aquela rocha. Então nós temos uma característica diferente do solo, o clima ao qual aquela rocha está exposta, né? Digamos assim, um solo que foi formado aqui no Brasil, uma área de clima tropical, é completamente diferente, né, nas suas características de um solo que foi gerado lá no Canadá, na geleira, né? Então são solos que têm completamente diferenças, né, na sua origem, na sua formação, e aí com características também diferentes, beleza? Bom, aí vem a nossa perguntinha aqui. Existe solo nas cidades? E aí a gente já respondeu, né? A gente já respondeu. É a mesma situação da gente ter perguntado a vocês se você enxerga solo. Então existe solo aqui nas cidades, né? A gente só não visualiza, né? Então aqui nessa via que está completamente pavimentada, né? Nessa figura, nessa ilustraçãozinha, os carros passando. Então aqui nessa pista de rolagem aqui tem solo, só que está abaixo, né? Aqui, uma imagem mais realista, a gente vê um engarrafamento tremendo. Isso aqui me parece até ser São Paulo, de tanto trânsito. A gente vê uma vegetaçãozinha aqui no canteiro, a gente vê uma grande vegetação nas laterais, e a gente vê essa pista de rolagem aqui, né, congestionada, mas aqui existe solo, tá? O solo é a base dessa construção. O solo serviu de matéria-prima, né, para essa construção. Mesma coisa aqui, ó. A gente vê uma via, uma cidadezinha planejada, né, bem organizada. A gente vê solo no entorno das edificações, né, coberto por matéria orgânica. A gente tem que visualizar solo aqui nas vias como sendo a base das construções, beleza? Então voltamos àquela conversa inicial de não necessariamente nós estamos enxergando o solo puro, o solo cru, né, aqui, mas temos já que começar a ter a percepção de que, mesmo sem enxergar, ali tem alguma partícula de solo, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da mecânica dos solos. Lembrando que, falando da importância da mecânica dos solos, né, aqui a gente só está trazendo um norte para a gente visualizar essa importância, né? Porque se a gente for listar aqui todo o processo de importância de fato da mecânica dos solos na engenharia civil, é assunto para a gente passar 50 horas falando, digamos assim, tá?
Então, primeiro, vamos trazer aqui só o start da gente entender essa importância, né? Veja o tamanho dessa ciência, né? A mecânica dos solos é uma disciplina, uma ciência da área de estudo da construção civil, isso a gente já viu, que visa prever o comportamento do solo quando submetido a esforços. Então, ó, uma das principais importâncias da mecânica dos solos é justamente estudar o comportamento de fato mecânico dos solos quando submetidos a esforços. Aí você vai se lembrar que agora há pouco eu falei em capacidade de suporte. E capacidade de suporte é justamente isso. É justamente isso daqui, ó, a resistência do solo, né, a esforços sem sofrer deformação. Veja que isso aqui é talvez a principal importância da mecânica dos solos, que é conhecer justamente, prever o comportamento do solo quando nós apoiarmos nossa construção nele, tá? Mas não vai só até aí, não é só isso, não dizendo só diminuindo essa condição, mas dizendo que vai mais além do que essa situação, a importância da mecânica de solos, que de fato é você conhecer a característica daquele solo, daquela massa que você está analisando. Para quê? Para aplicá-la de maneira correta, né? É conhecer o solo para dar a utilidade correta àquele solo com aquela característica. Beleza? Compreendida aí essa situação, né? Em relação à importância aí da mecânica de solos, né? Então, ó, não é apenas isso, tá? E cuidado, assim, só uma ressalva, quando eu falo apenas, não é diminuindo, né, essa condição, muito pelo contrário, que essa condição é importantíssima aí, né? De conhecer as características do solo, mas a principal importância de estudar a mecânica dos solos é justamente essa. Compreender, veja, a principal importância de estudar a mecânica dos solos é, para nós, em relação à construção civil, é compreender a capacidade de suporte daquele montante de solo, daquela porção de solo, tá? É compreender a resistência daquela porção de solo. É entender os índices físicos daquela porção de solo, beleza? Mas aí não vai só até aí, tá? Vai mais além. Conhecer as características do solo para delegar a aplicação correta daquela porção de solo, beleza? Como a gente falou aqui agora do solo mole, tá? Se a gente estudar as características daquele solo mole, a gente vai saber aplicá-lo em algo que seja útil para a construção civil. A gente não está falando de construção civil, então a gente vai ter que direcionar para a construção civil. Aí, como a gente falou, pode ser que seja um solo útil para a fábrica de materiais cerâmicos, pode ser que seja um solo útil para a gente fazer o aterro interno das nossas edificações, pode ser inclusive que seja um solo útil para a gente aplicar no revestimento, de repente voltar ao processo, ou realmente ainda se usa a argila em vez de usar a cal hidratada, né? Antigamente o embolso, o reboco, né, era feito com argila. Cal hidratada é de uns 15, 20 anos para cá, né? Beleza? Então é conhecer talvez a principal importância da mecânica do solo, do estudo da mecânica dos solos, seja essa: você conhecer as características daquela porção de solo para saber direcioná-lo, né, para uma utilidade correta dentro da construção civil. Beleza? Professor, Diga. eu tenho uma pergunta. O senhor falou agora em o solo mole. Quando eu mandei fazer a base da casa lá, eu fiz a casa, e eu mandei o cara arrumar barro para mim, fazer o aterro, né, para colocar lá, ele trouxe um aterro, um barro encharcado, foi de uma piscina, o cara destruiu uma piscina, aí tirou todo o barro, foi até uma trucada que veio. E esse barro ele tava molhado mesmo, bem encharcado mesmo ele tava. Né? E ele trouxe,
E a gente colocou lá. E ele era muito pesado, ele até para carregar ele era pesado, assim, para espalhar tudinho. Já no segundo ele trouxe aquele barro vermelho bem soltinho. Aí assim, aquele primeiro barro que ele trouxe foi um barro que a gente não estudou, não tem conhecimento sobre isso, mas para mim ele serviu e muito. Porque a gente colocou ali, depois quando ele veio com a segunda caçamba, ele veio com aquele barro vermelho bem soltinho, e a gente colocou por cima, né? O tocador, tudinho e tal. Aí fez todo o processo e até hoje, graças a Deus, tá lá, né? Mas foi um barro que serviu muito. Então, a questão não dá pra gente direcionar porque não teve o estudo, né, em relação a essa condição de resistência do solo. Mas você apoiou sua fundação em cima e tá lá, até agora, como você disse. Então foi um solo criado com capacidade de suporte suficiente para a sua construção. Então, tranquilo. E veja o detalhe importante, o solo estava encharcado, ele está dizendo. Então a gente também não pode ter esse preconceito de o solo encharcado não é um solo útil para a gente apoiar a nossa fundação. Calma, pô, e você vai construir um lugar que nunca vai chover? Não é assim não. Não é assim não, né? Não? Então, claro, a gente vai, inclusive quando a gente faz os estudos laboratoriais em relação ao conhecimento do solo, a gente provoca a pior situação. Então os cálculos para a determinação da capacidade de suporte do solo é feito sob efeito, mas são duas palavras diferentes aí, tá? Então é calculado, é dimensionado sob efeito da umidade elevada. Entendeu? Entendeu ou não? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vai chegar ali para fazer a investigação de um solo e determinar a capacidade de suporte daquele solo quando ele estiver seco, completamente seco, um índice de umidade relativamente baixíssimo. Não, porque isso é a melhor situação. Para a gente calcular a capacidade de suporte do solo, a gente provoca nele a pior situação. O que é a pior situação? Índice de saturação elevado, limite de liquidez elevado, né? Índice de umidade elevado. Porque aí, em tese, a resistência ela é diminuída quando a gente tem a umidade em excesso. Então, quando se faz o cálculo para a capacidade de suporte do solo, é levado em consideração a pior situação. Se considera a pior situação. Beleza? E aí, realmente, então, o seu exemplo aí, veja o seu solo aí que foi colocado lá encharcado, mas está segurando lá a sua construção até agora, né? Então, foi um solo de... Então, provavelmente um solo com a capacidade de suporte adequada para a construção. E aí, tá vendo, Erinaldo, em relação ao que você falou agora, lá no comecinho que a gente falou, viu que aí, ó, ele botou um solo, ele trouxe uma argila que inclusive estava encharcada. Aí o que eu falei para você, não necessariamente quando a gente substitui o solo para obter uma porção de maior resistência, tem que ser um solo de origem rochosa. Percebe? Beleza? Aqui, ó, ele usou inclusive uma argila que estava encharcada e a gente atinge, né? Não vá achando situações não. Ele foi um solo que a gente diz, a gente não vai usar liga nem nada, não existe isso. A gente vai ver que é coesão, mas a coesão também a gente atinge. A gente pode pegar um solo que ele é não coeso e transformá-lo em um solo coeso. E a gente vai ver como é que se faz esse processo. O senhor fala coesão, ele se aglutina mais, o solo se aglutina mais. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. E aí o processo de compactação, né, nos leva a esse resultado. Beleza? Mas eu só queria enfatizar, eu direcionei assim para Erinaldo, porque foi um questionamento dele, mas eu só queria enfatizar que, tá vendo? Não necessariamente a gente precisa ter um solo que originalmente seja duro, originalmente seja de base rochosa, para ter uma capacidade de suporte adequada para a nossa construção. O exemplo de Fábio aí já desmistifica isso, né? Um solo que ele disse que trouxe, que inclusive era uma argila encharcada, e ele construiu a edificação dele e está ali até hoje suportando as cargas. Então, só para a gente desmistificar, beleza?
Claro que um solo de origem rochosa, veja, pode ser mais resistente do que um solo de origem argilosa. Diga, Edmar. Todo esse resultado aí, os índices tem que ser feito em laboratório, né? Você não pode pegar com esse conhecimento que nós vamos adquirir agora e fazer uma execução empírica de qualquer coisa. Tem que ser tudo levado para laboratório, né? Para ser estudado, para ser... Sim, a gente vai ver como, inclusive, a gente vai ver como a gente não tem... Bom, tem que rever lá, amanhã que eu vou chegar mais cedo para ver como é que está a condição lá do laboratório. Mas a gente vai fazer vários testes, tá? A gente vai fazer vários testes. A gente não chega a fazer ensaio de resistência, mas a gente vê como é que calcula isso aí através dos ensaios de prospecção do solo. A gente vê o processo a gente vê, beleza? Mas lá a gente vai fazer teste de limite de liquidez, limite de plasticidade, a gente vai fazer duas formas para calcular o percentual de água do solo. A gente vai calcular de duas formas, tá? E depois a gente vai comparar as duas. Na verdade a gente vai calcular de três formas, tá? A gente vai fazer através do cálculo manual, né? A gente vai calcular, a gente vai fazer o teste pelo speed test, que eu acho que a gente até já fez o speed test com areia. Creio eu que foi, acho que foi na aula amostral de vocês, a gente foi da DF13, a gente fez um speed test, um negócio no carbureto lá, aquele teste no carbureto. A gente vai fazer de novo para identificar essa umidade da água. E a gente vai fazer um mais científico, que é utilizando a estufa. A gente vai pegar uma amostra, vai pesar tudo direitinho, vai botar na estufa. No outro dia eu peço para alguém desligar lá, e quando a gente voltar na outra aula a gente vai pegar e pesar de novo, e aí a gente vai ter o índice, o percentual de umidade da água. O percentual de umidade da água foi fogo, o percentual de umidade da nossa amostra de solo. E aí a gente vai comparar os três resultados, beleza? Mas enfim, vários ensaios, vários testes a gente faz lá. E claro que sim, não existe você empiricamente analisar um solo, tá? A gente até vai ver algumas situações empíricas que podem ser aplicadas para caracterizar o solo, mas a ponto de você definir capacidade de suporte, isso só realmente com testes laboratoriais, beleza? Bom, o que eu queria explanar para vocês era que a importância aqui da mecânica dos solos, né, ela vai de fato além, né, ela vai de fato além de nós percebermos, né, o comportamento desse solo quando submetido aos esforços gerados pelas nossas construções, né? Na verdade, a grande importância de se estudar a mecânica dos solos é conhecer as características, né, daquela porção de solo para poder aplicá-la de maneira correta, beleza? Assim, só uma pequena interrogação, não sei se foi uma dúvida surgida aí na cabeça de vocês. Por que mecânica dos solos? Por que mecânica? A gente vai estudar a engrenagem do solo, a gente vai estudar motor do solo, algo desse tipo, né? Por quê? Não sei se perguntaram isso. Por que mecânica? Não sei se vocês se perguntaram assim, por que mecânica? Por quê? Por que o nome mecânica do solo? Se a gente está em costume, a gente é técnico de edificações, construção civil. Aí eu respondo logo, eu respondo mesmo antes de vocês. Não perguntaram antes, perderam a chance de explanar. Não, mas sério, já não se perguntaram não gerou essa interrogação na cabeça de vocês não? Por que o nome é mecânica do solo? Gerou para mim de movimento. É o que? Era movimento, tá vendo? Já o cara pensou que era para mim era movimento. Bom, então, tem uma certa ligação com o movimento. Por quê? Movimento é aquele estudo lá da física, né? Da cinemática, né? Quando a gente está estudando cinemática na física, aí a gente estuda o movimento. E aí justamente essa parte de mecânica de solo é justamente o estudo da física mecânica, é o comportamento mecânico, né? A gente tem ali as subdivisões da física, né? A gente estuda cinemática, dinâmica e estática. Aí na dinâmica, na parte que a gente estuda a física dinâmica, a gente tem o estudo da mecânica dos corpos, né? E aí é tudo voltado justamente para o comportamento
do corpo, de um corpo qualquer, um comportamento de um objeto, de uma matéria qualquer, quando submetida a esforços. Beleza? Tudo baseado lá também nos estudos de Newton e tal. Então é justamente isso, a gente vai estudar o solo como sendo matéria, né? Como sendo matéria, ou seja, é algo que tem peso, massa e ocupa lugar no espaço. O solo é matéria. E aí a gente vai estudar a mecânica, ou seja, o comportamento dessa matéria quando é submetida a ações de alguns esforços. Beleza? Ou seja, quando tem sobre ele a ocorrência de uma força. Tranquilo? Que força é essa? Aquela força todinha que a gente viu lá em resistência dos materiais. Todo aquele processo de força que agora vai ser carreada no nosso solo. E aí a gente vai estudar, a gente vai verificar como é o comportamento daquele solo, ou seja, como é as características, como aquele solo vai se portar quando receber esses esforços, quando receber a ação dessas forças. Beleza? Professor. Então é isso, a mecânica, esse nome mecânica dos solos tem a ver a parte da ciência física, né? A mecânica relacionada à física, não é engrenagem, né, Renan? E movimento tem a ver porque, sim, a gente vai estudar de certa forma o movimento do solo quando submetido a isso, a esses esforços. Diga aí, filho. É uma coisa também, só para eu não vou falar mais não, viu? Oxi. Pessoal aí, perdoe aí. Veja só. E vai botar cola na boca? Nessa matéria eu tive dificuldade, foi entender aí sobre essa capacidade matéria? de resistência. Que matéria tu tivesse Na dificuldade? disciplina. Qual disciplina? Dessa mecânica do solo. Que Mas começou agora, sobre... menino. Como é que tu tivesse dificuldade? Não, eu vou adiantar uma coisa aqui, que é para o seu... Veja só, quando a resistência dele, do solo, quando ele é natural, quando ele está solto e quando ele é melhorado, passa do natural quando ele é compactado, quando ele é melhorado. Aí quando faz os índices aí é que complica mais. Eu me compliquei nessa parte aí. Entendeu? A resistência dele natural, ele lá no ambiente, com ele solto, e ele compactado. Só isso aí, pode adiantar aí. Sim, mas isso a gente vai ver lá pra frente. É porque eu acho que peraí, tu tem que rever lá, pô. Mas... Opa. Agora não fode. Pronto. Embasamento. Então a mecânica dos solos tem como base principal o que é o estudo da mecânica dos solos? É a investigação do solo e do subsolo. E como é que isso é feito? Através de ensaios. Então, através de ensaios, né, a mecânica dos solos, ela faz a investigação do solo e do subsolo, né, que tem por objetivo caracterizar o solo. Então, né, são ensaios laboratoriais desenvolvidos, né, pelo processo de investigação do solo, a fim de caracterizar aquela massa de solo, determinando os parâmetros de resistência e compressibilidade do solo, né? Então a gente vai identificar a resistência do solo e os índices de compressão do solo, justamente para dimensionar os processos de compactação, determinar a capacidade de suporte do solo. A gente já viu que é capacidade de suporte, que é justamente a resistência de uma camada, de uma porção de solo, né, a esforços sem promover deformação, né? E também estudar e analisar, importantíssimo isso aqui, ó, estudar e analisar a percolação da água. Então, uma das condições, dos estudos que a gente faz quando está investigando o solo é justamente encontrar o nível de água e analisar o índice de percolação dessa água, né? Como é que essa água vai se comportar, né, quando aquele solo for submetido à ação, por exemplo, do intemperismo chuva, né? É um solo muito permeável, é um solo pouco permeável, é um solo poroso, é um solo não poroso, enfim. A gente vai estudar essas características para definir, né, justamente a capacidade de suporte e o processo de percolação da água. Beleza? Bom, então aqui alguns ensaios aí que a gente vai estar
fazendo, são algumas imagens aí, né? Então aqui, ó, retirada de amostra, e aqui a gente vê que tem moldes, então aqui é retirada de amostra, a gente vai chamar de indeformada. Isso daqui é um ensaio que a gente vai fazer no laboratório, que é um ensaio de Casa Grande, né? Isso aqui é um ensaio que a gente faz, só que a gente não tem, eu não me lembro, eu acho que não tem o extrator, mas isso aqui é um ensaio de CBR, é um ensaio de compactação do solo, né? Um ensaio que mede a compactação do solo. A gente tem aqui, ó, uns ensaios de caracterização e parâmetro de resistência do solo. Então a gente vai preencher isso aqui, ó. A gente vai preencher uma tabela dessa, tá vendo? Isso aqui a gente vai ter as profundidades, a gente vai calcular o limite de liquidez, a gente calcula o limite de plasticidade do solo, tá? E aí a gente vai ter a massa específica do solo calculada, a gente vai ver a granulometria do solo. Então tudo isso aqui é uma tabelinha que a gente vai aprender a preencher, e a gente vai aprender a calcular tudo isso aqui, limite de liquidez, limite de plasticidade, identificar a granulometria do solo. A granulometria é um ensaio mais prático, ou mais fácil, digamos assim, de se fazer, que é pelo processo de peneiramento, tá? Mas a gente vai dar um embasamento para vocês e vamos também desenvolver um ensaio de granulometria lá no laboratório, beleza? Percebi que alguém ligou o microfone. Alguém quer falar alguma coisa aí? Falou, é um serviço, né? Um serviço de investigação e conhecimento do solo, é algo de suma importância aí. Bom, e aí a gente fala justamente disso agora, a importância do solo, né? O solo onde será aplicada a construção é parte fundamental de sustentação de toda a obra. Óbvio, né? A gente constrói sobre o solo, né? A gente constrói sobre o solo, a gente constrói em cima do solo. Então o solo é onde a nossa construção, independente de qual construção nós estamos desenvolvendo, ela vai ser apoiada no solo, porque independente da construção que nós estamos desenvolvendo, aí você pensa assim, um revestimento de canal, tá, beleza, revestimento de canal, uma obra de infraestrutura urbana, mas está suspensa? É no ar que você está construindo? Não, você está apoiando no solo, então vai gerar carga naquele solo, então está construindo no solo, o solo tem essa importância. Pavimentação, está apoiado no solo. Então, das obras verticais às obras horizontais, a nossa base é o solo, né? O nosso plano de apoio é o solo, tá? Então, toda a nossa obra, ela até o momento, né? Ainda não se construiu nada suspenso. A gente tem coisas em balanço, a gente tem suspensão, sim, algumas pontes suspensas, mas que nas extremidades ou em algum lugar as cargas estão sendo distribuídas para o solo. O que eu quero dizer é o seguinte, ainda não se tem uma construção onde as cargas são distribuídas para o ar, por exemplo. Ah, mas tem, não sei, tal ponto, a gente viu, eu vi ali, ponto Rio-Niterói, ó, aquelas estacas lá da ponte Rio-Niterói, é no mar. Não, mas você está vendo que ela penetra no mar, ela está apoiada lá embaixo no solo marítimo, beleza? Então, até agora não existe ainda, a não ser aquela plataforma lá dos Vingadores, né? Que aí, mas tem um monte de helicópterozinho ali, um monte de hélice se segurando, né, no ar, né? Mas é a única construção até agora que tem, que não é apoiada no solo, é aquela base lá dos Vingadores, né? Que até fica transparente, né? Beleza? Que é a jato, né? Apoiada no ar. Mas até então nada, tudo o nosso plano de suporte, nossas obras, todas as obras são apoiadas no solo, em balanço, em suspensão, da forma que seja, por mais solta que essa construção possa ser, elas têm algum apoio no solo, tem algum apoio em algum tipo de solo que ela está descarregando aquelas cargas para manter aquele equilíbrio de suspensão, beleza? Então o solo é a nossa principal, na verdade nossa única até agora, base de sustentação das nossas construções, independente da construção, horizontal ou vertical, predial ou de infraestrutura urbana, nossa base de apoio é o solo. E aí, falando dessa importância, continuando a falar da importância aí da mecânica na verdade do solo em si, né? Consequentemente, por toda essa importância de ser
nossa base de sustentação deve ser bem estudado e trabalhado para que o projeto seja executado da melhor forma. Que projeto? Todo o projeto. A gente tem que conhecer as características do solo para poder definir o projeto de fundação, né? E o projeto de fundação pode, inclusive, modificar o restante do projeto estrutural, e modificações no projeto estrutural acarretam em algumas modificações no projeto arquitetônico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de elaborar um projeto é justamente a análise e estudo do solo, beleza? E aí chegando justamente, né, após esse estudo, chegando ao resultado desejado com o menor desperdício de mão de obra e de investimento. O conhecimento do solo é essencial nas etapas iniciais de qualquer projeto. O conhecimento do solo é essencial nas etapas iniciais de qualquer projeto. Afinal, quase nunca podemos escolher onde vamos locar uma obra. Então, não necessariamente a gente tem a opção de escolha. Eita, a gente comprou um terreno, então eita, eu só vou comprar terreno que eu já saiba que a capacidade de suporte do solo é elevada. Não é assim, né? Não é assim. A gente não necessariamente vai ter sempre a situação útil, na verdade a situação desejada, né, para apoiar nossas construções. Por isso, o conhecimento do solo é importante para definir o tipo de fundação, né, que nós vamos executar e se vai ser necessário ou não um processo aí de melhoramento desse solo para suportar a nossa construção. Portanto, é indispensável conhecer as limitações de cada tipo de solo. É indispensável a gente conhecer as limitações de cada tipo de solo, a fim de que dimensionar a fundação de uma obra, evitando problemas futuros de instabilidade como recalques, né, abatimentos no solo. A gente vai ver o conceito de recalque mais aprofundado na disciplina de fundações, ou infiltrações. Infiltrações a gente consegue evitar também conhecendo justamente o nível de lençol freático e as características do solo em relação à velocidade da percolação dessa água, né? E aí também a gente tem técnicas construtivas que são aplicadas para evitar que essa percolação chegue, né, aflorante nas nossas construções, tá? E ó, quando a gente fala aqui em fundação, todo tipo de obra tem uma fundação, tá certo? Então você imagine, obra de pavimentação tem fundação, só que muda de nome, né? Em obra de pavimentação, a fundação a gente chama de base mesmo, né? Então são aquelas camadas, acho que a gente já viu, a gente viu alguma coisa sobre isso, não sei se lá em máquinas e equipamentos ou foi TCC2, em alguma situação a gente falou sobre isso daí, e a gente viu as camadas, a gente foi de execução de uma pavimentação, e lá embaixo a gente tem a base e a subbase. A base e a subbase são, né, justamente a fundação de uma obra de pavimentação. Então todo tipo de obra que a gente vai executar, a gente tem alguma fundação pertinente, algum tipo de fundação inerente àquela obra, beleza? E não apenas isso, né? Então a gente não vai estudar, né, conhecer o solo não é apenas para a gente identificar recalques ou infiltrações, mas para cuidar bem do solo e prepará-lo corretamente, né? Aumentará a chance de sucesso do serviço de construção civil que se pretende realizar. Então conhecer o solo é o primeiro passo para se ter uma boa obra, tá? Conhecer o solo nos ajuda a definir a fundação que vai ser aplicada para as cargas que a construção vai gerar. E como eu falei para vocês, já pensou se você já tem um projeto de arquitetura elaborado e um projeto de fundação esperando o conhecimento do solo? Então depois que você faz o projeto de arquitetura todinho, que você vai partir para a investigação do solo, aí conhece as características do solo, aí dá para o calculista, aí o cara vai lá e dimensiona a fundação. Só que, de acordo com as características do solo, o projeto de fundação pode requerer ou pode exigir que a estrutura seja modificada, como eu falei anteriormente. E aí você vai ter todo o projeto modificado. Modificações no projeto estruturais, em algumas situações, acarretam em modificações no projeto de arquitetura. Então você imagina, né, a situação que pode ser evitada de modificação de projeto se você realmente fazer
o processo politicamente correto, que é investigar o solo antes da elaboração dos projetos. Beleza? Tranquilo aí? Professor, Diga. Ok. eu não estou lembrado. Qual é a diferença entre infraestrutura e fundação? Tá, vamos lá. A gente vai dizer que fundação, a gente ainda vai ver essa disciplina, tá? De fundações, mas a gente já tem que ter em mente que a fundação de uma obra é justamente... Deixa eu só mudar aqui a página, pera aí, rapidinho, tá? Deixa eu voltar para a tela aí de vocês. Então, vê só, primeiro, infraestrutura e superestrutura, né? A gente já viu isso, não me lembro qual a disciplina, mas vamos rever. Infraestrutura, a gente vai chamar de toda obra que é feita abaixo do nível zero. Tudo que é construção que é abaixo do nível zero são obras de infraestrutura. Tudo que é construído acima do nível zero, a gente vai chamar de elevação ou superestrutura. Beleza? Então, fundação é um tipo de obra que pode ser caracterizada como obra de infraestrutura. Mas a fundação é justamente aquela etapa da obra que é responsável em fazer a transmissão das cargas da edificação para o solo, gerando um equilíbrio na nossa construção. Tá? Acho que a gente já viu isso aí também em algum momento, né? Fundação é o componente da obra, é a etapa da obra responsável pela transmissão de cargas da construção para o solo, mantendo o equilíbrio da nossa construção. Beleza? E aí, infraestrutura e superestrutura já é outro tipo de conceito. Tá? A gente vai ter que direcionar o nível zero da nossa construção. Tudo que a gente constrói abaixo do nível zero, a gente vai chamar de infraestrutura. E tudo que a gente constrói acima do nível zero é elevação, então é superestrutura. Agora é um conceito diferente, obras de infraestrutura urbana. Obras de infraestrutura urbana são obras que são direcionadas para o melhor funcionamento das cidades. Então aí não necessariamente são obras que estão apenas no nível zero. A gente pode ter obras de revestimento de canal que estão em um aclive. E aí o aclive vai estar acima do nível zero, beleza? Mas aí a gente está falando de infraestrutura urbana. Então o que são obras de infraestrutura urbana? São obras que são executadas para o melhor funcionamento da vida social. Então a gente tem obras de pavimentação, obras de drenagem, em situações rurais, obras de irrigação. Então todas essas obras que são executadas para que o convívio social seja melhorado, a gente chama de obras de infraestrutura urbana. Beleza? Tranquilo aí? Aí é um pouquinho só para a gente ter essa pouquinho de diferença. O que é a diferença dentro de em uma edificação, por exemplo, o que é infraestrutura e o que é superestrutura, aí está ligado ao nível zero. Quando a gente fala de infraestrutura urbana, aí são obras que são executadas para o melhor convívio da sociedade. Beleza? Tranquilo aí, Edinaldo? Beleza? De boa? De boa. Geral aí, bem. entendeu aí também? Geral entendeu aí essa diferença? Relembrou esse conceito aí? Positivo. Ok, com certeza. Bom, então aqui voltando, então beleza, não apenas para isso, né? Cuidar bem do nosso solo e prepará-lo corretamente aumentará a chance, né, do sucesso aí no nosso serviço de construção civil a ser realizado. Aí vamos lá. Origem e formação do solo. Como a gente já adiantou para vocês, o processo de formação do solo é dado através, né, da degradação do material de origem, que são as rochas, com o passar de milhares e milhares de anos, né, do intemperismo agindo ali naquela rocha, fazendo com que o solo seja formado. Então, os solos não são iguais. Os solos não são iguais, por quê? Porque são formados, obviamente, por diferentes tipos de rocha. Em regiões que têm climas diferentes, onde relevo e vegetação também têm características diferentes, né? E a gente sabe que esses três, clima, relevo e vegetação, são bem interligados, né? Um aqui depende do outro. Certo tipo de relevo, né, só acontece
em uma determinada região que tem um clima X. Certa vegetação também só se desenvolve, né, em regiões que tem clima árido. Certa vegetação só se desenvolve em região que tem clima tropical. Então, clima, relevo e vegetação são bem interligados, né? É quase trigêmeos siameses, né? É quase uma pessoa só com 3 cabeças assim, né? Beleza? Então, isso interfere diretamente no processo de degradação do solo. O clima é um dos agentes, degradadores para a formação do solo, tá? E aí por isso, por essa pluralidade na própria natureza, né, em relação a isso, a essa situação aí, né, que os solos são diferentes, não são iguais, apresentam características diferentes. E porque sofrem ações de diferentes agentes de decomposição e processos de formação. Beleza? Então a gente tem diferentes agentes de decomposição. Veja bem, a gente está falando que a gente já falou para vocês que o solo ele é resultado da degradação das rochas, beleza? Degradação essa proporcionada pelos agentes de intemperismo da natureza. E aí esses agentes são chamados de agentes decompositores, que por sua vez também são diferentes. A chuva é um agente decompositor, o ar é um agente decompositor, a ação da neblina é um agente decompositor, ou seja, todo o intemperismo natural é um agente decompositor. A própria exposição ao sol é um agente decompositor para as rochas. Então, aí você imagina o seguinte, o índice de exposição a cada um desses agentes provoca uma degradação de forma diferente, sim ou não? Sim. Né? O grau de exposição, a quantidade de tempo de exposição, a proximidade ou a recorrência desse agente decompositor faz com que o processo de decomposição dessa rocha seja diferenciado. E aí gerando solos com características diferentes. Beleza? Por isso a gente tem tanta diversidade na hora de classificar o solo. Porque note que, veja quantas são as variantes, né, que definem aí essa origem e formação do solo. Beleza? Acorda, Ezequiel. E aí agora falando de rocha, né? Nossa base aí para a formação do solo. O que é rocha? Rocha não é também, né, o dono daquele barzinho ali na 55, né? É de rocha. Mas trazendo aqui para o nosso estudo, rocha é toda a massa, né? Ou seja, a união natural de um ou mais minerais que podem ser encontradas na constituição da crosta terrestre. Então, né, na nossa crosta terrestre, na nossa superfície terrestre, nós encontramos diversos tipos de rocha. E cada rocha tem a sua composição mineralógica, não necessariamente igual uma da outra e também não obrigatoriamente diferente, né? Porém, essa variedade nos proporciona solos de características diferentes, tá? Então vemos aqui algumas imagens de rochas, né, bem diferentes. Isso aqui é uma rocha, é uma fonte de basalto, né? Isso aqui eu não me lembro de onde eu peguei. Aqui a gente tem rocha vulcânica, tá vendo? Então são vários tipos aí de rochas que nós encontramos na nossa crosta terrestre, que além disso, além da diferença mineralógica na formação das rochas, a gente tem a diferença da ação dos agentes degradadores. E aí por isso nós temos tanta variação nas características do nosso solo. Beleza? Professor, Eu.
Essa rocha aqui pode ser considerada uma rocha matriz, uma rocha mãe. Qual rocha? Essa rocha, essa da foto aqui, essa que está na crosta terrestre, Todas. ela tem Diga. todas. Ela tem ligação com a rocha matriz que fica lá embaixo, uma rocha matriz que só fica lá embaixo, fica em cima. Como é assim, a rocha matriz? A gente vai chegar lá. Fica bem no subsolo, né? Não, a gente vai chegar lá, né? Rocha mãe, né? A gente vai chegar quando a gente estiver vendo as camadas do solo, tá? Beleza? Mas geralmente a rocha mãe ela é encontrada nas camadas mais profundas do solo, beleza? Isso aqui são rochas aflorantes. Aqui não podem até Tá certo. gerar, podem até se comportar como rocha mãe, mas a princípio essas imagens aqui são de rochas aflorantes. Essas são rochas que vão sofrendo aqui processo de degradação, tá? E formando um tipo de solo. Vai ficar um pouco mais claro mais à frente quando a gente fizer a diferenciação de solo sedimentar para solo transportado, tá? Aí quando a gente fizer essa diferença vai ficar um pouco mais claro o tipo de solo que cada uma dessas situações pode gerar. Beleza? Mas a princípio isso aqui são rochas aflorantes, tá? A rocha mãe a qual você se refere como rocha matriz é uma das camadas do solo, a gente vai ver, justamente é encontrada nas camadas mais profundas aí do solo. Mais para frente, quando a gente estiver falando de camadas do solo, vocês vão ter uma explanação maior, beleza? De antemão, rocha nada mais é do que a união natural de um ou mais minerais, beleza? Classificação das rochas. As rochas podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá? Eita, deixa eu tirar esse negocinho aqui do meio. Pronto, beleza. Então as rochas homogêneas, basicamente constituídas por um tipo de mineral. Se a gente voltar ao slide, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar, pronto, a gente nota que rocha é a união de um ou mais minerais, tá? Então isso aqui vai definir, ó, uma rocha homogênea, ela é constituída basicamente por um tipo de mineral. A rocha heterogênea, ela é constituída por vários tipos de minerais, tá? Então, por exemplo, o calcário é um exemplo de rocha homogênea, já o granito é um exemplo de rocha heterogênea. Ou seja, no granito a gente vai encontrar... É mais claro. Bom, em relação à classificação como rocha, a gente vai encontrar mais minerais na composição de um granito. No calcário a gente encontra uma homogeneidade em relação ao mineral de constituição. Beleza? Bom, em relação ao tipo, a classificação das rochas, a gente pode ter rocha magmática, rochas sedimentares e rochas metamórficas, né? Aqui são os tipos de rocha quanto à sua origem, né? Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, né? Alguns exemplos aí, né? Então a gente tem aqui, ó, da esquerda para a direita, né? A gente tem aqui, ó, basalto, tá? A gente tem aqui um arenito, tá? A gente tem aqui um arenito como uma rocha sedimentar, e a metamórfica a gente tem aqui o quartzo, né? Vamos ver agora a diferença entre esses três tipos de rocha. Rochas magmáticas, né? Ígneas ou magmáticas. Eu prefiro chamar de magmáticas, tá? Mas com o mesmo conceito. Então são aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação do material que vem do interior da Terra, chamado de magma. Então uma rocha ígnea ou magmática nada mais é do que uma rocha que é gerada pelo resfriamento do magma. O magma, ele geralmente é expelido para a natureza através das erupções vulcânicas, né? É um material composto presente lá no núcleo da Terra, né? Aqui, ó, magma, né? Mistura de silicato que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície da crosta terrestre. Então, lá dentro, no núcleo da Terra, ele também pode se resfriar, gerando a formação de rochas magmáticas no interior da Terra, né? E aflorante, quando a gente encontra uma rocha magmática aflorante, das duas uma. A primeira situação mais difícil, que é
o solo foi tão consumido a ponto de expor uma rocha magmática que foi formada no interior da Terra, ou a situação mais fácil de se visualizar em relação a encontrar uma rocha magmática, que é esse magma ter sido lançado para a crosta terrestre através de erupção vulcânica, e aí com o passar do tempo foi resfriando. Quando eu falar passar do tempo, você imagina muitos anos aí, tá? Foi se resfriando e formando a rocha que a gente chama de magmática. Tranquilo? Bom, elas se dividem aí em dois grupos, né? Rochas vulcânicas e plutônicas, né? Eita, vulcânicas é porque vem do vulcão, plutônica porque veio de Plutão, né? Não, tem nada a ver, tá certo? Então, rochas vulcânicas são aquelas que solidificam-se em pouca profundidade ou diretamente na crosta em forma de derrames. Então, essa situação que a gente falou de, lembra? O vulcão entra em erupção, joga magma na crosta terrestre e o magma fica por ali, e com o passar do tempo ele vai se resfriando, né? Ele vai se resfriando e se solidifica, né? Então essa rocha que é formada por esse processo é uma rocha magmática vulcânica. E aí a rocha magmática plutônica são aquelas que se solidificam em áreas muito profundas, são aquela porção de magma que se transforma em rocha lá dentro do núcleo da Terra. Beleza aí, gente? Tranquilo? Ok, Beleza? ok. Pronto. Então vamos seguir. Diga. O senhor apresentou aí, Professor, Deixa eu voltar. Diga. o senhor apresentou aí no slide aí um granito. Teve um granito e teve um outro, não foi que o senhor colocou aí? Deixa eu voltar. Eu ia fazer uma pergunta ao senhor. Hoje eu fui instalar uma janela de vidro temperado e o capiaço da janela, ela era toda de granito. Aquelas pedras de granito que ele colocou. Aí ele colocou todo ao redor da janela, onde eu instalar a janela. E esse granito, ele era uma cor clara. Porque tem aquele preto e tem uma cor mais clara. E eu já percebi que toda vez que eu vou instalar uma janela que tem esse granito ou preto ou esse, eu já percebi que o fundo do martelete, eu já percebi que aquele mais escuro, o preto, ele é mais duro do que o outro para furar. O senhor poderia me explicar? Tem alguma... Vamos lá. A gente, sem conhecer de fato o material, a gente pode supor, tá? Então eu vou fazer algumas suposições aqui. Pode estar havendo algum erro conceitual em relação à aplicação do material. Provavelmente esse material que você está dizendo que ele mais escuro, ele é mais resistente, provavelmente isso aí realmente é um material resultante de uma pedra granítica, tá? Esse mais escuro de fato pode ser o granito. Esse que você está falando que é um pouco mais claro e que você nota que ele é um pouco menos resistente, não é isso? Quando você usa a perfuração, provavelmente isso não é uma pedra granítica, provavelmente isso é uma pedra de mármore, provavelmente pode ser um marmorite e não um granito, beleza? Pode ser que seja isso, mas ambos têm essa possível aplicação em capiaço de janela para ficar um pouco mais decorativo, né? Fica mais bonito, né? Do que o capiaço cru, beleza? Então pode ser que tenha essa diferenciação, ou de fato, se for granito, vai ser depende do processo de produção. Pode ser que seja um granito, como a gente viu, com um índice de minerais no processo de origem lá da rocha, que a gente realmente não tem esse aprofundamento, mas que tem uma coesão menor, que tem uma resistência menor. Porém, eu acredito que de fato seja aí essa situação que eu falei inicialmente. Provavelmente essa que você falou, que é um pouquinho mais clara, provavelmente isso não é de fato um granito. A gente popularmente fala como granito, mas na verdade pode ser um marmorite, entendeu? O que está confundindo realmente é distinguir o granito do mármore. É isso que também eu... geralmente a coloração não é tudo, mas diz muita coisa. Geralmente
Realmente, a gente pode procurar por aí uma pedra de mármore e uma pedra de granito e eu mostrar aqui, ó, qual é qual, e não dá para saber. É justamente que Tá? essa minha isso confusão. que diferencia. Assim, visualmente a gente pode não identificar, mas na hora que você vai lá executar o trabalho, se ele tem essa resistência maior, isso aí com certeza é um granito de verdade. É granito. Se ele é mais fácil de ser perfurado, provavelmente isso é um marmorite. Beleza? É como a gente às vezes diz assim, eita, eu tenho um tanque lá em casa de lavar roupa de granito. Não, fera. Não é granito não. Aquilo ali é marmorite. Agora a gente tem a pia de cozinha revestida em granito. Aí beleza. Aí tá certo, pode ser. Tá? Mas às vezes a gente diz, não, meu tanque de lavar roupa é de mármore. Não, fera. Não é bem assim não. Não, é de granito. Não é bem assim não, é de marmorite. Pode ser de marmorite. Beleza? Que é um material realmente que tem uma... Eu furo no martelete. Não furei, a furadeira eu não consigo furar não, só consigo no martelete. Então, eu furei hoje no martelete. Pronto, esse aí de hoje, com certeza, vamos dizer, não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente era realmente uma pedra granítica. Aqui você vai encontrar um pouco mais de facilidade, vai ser um marmorite. Beleza? Tem essa diferença aí, realmente. Que visual, meu velho, tem hora que não dá não. Você olha assim, você, porra, não dá. No visual não dá não. Só realmente fazendo os ensaios de resistência, e aí quando você vai fazer o trabalho você nota. Esse que é mais resistente é o granito, esse que tem uma resistência um pouco menor é o marmorite. Provavelmente é isso, beleza? Mas os dois servem como pedra decorativa e realmente fica bem bonito quando bem aplicado, né? Então voltando aqui, de boa, né? De boa essa classificação em relação às rochas magmáticas, vulcânicas e plutônicas. Então, professor, diga. Volta a esse slide aí, por favor. Sim. O senhor deu um exemplo aí dessas vulcânicas aí, eu entendi. Agora dessas protônicas aí, que ela diz que são rochas que se solidificam protônicas, nas áreas mais profundas. Tônicas. Sim. Qual seria o exemplo aí? Um exemplo? Não, assim, a situação é a seguinte. A vulcânica você entende que é a solidificação do magma expelido pelo vulcão? Sim, assim, entendo sim. Mais popularmente falando, beleza? As plutônicas, imagine o seguinte. O magma ele não está lá dentro do núcleo da Terra? Sim ou não? Lá dentro? Sim. Muito profundo, né? Então, ali dentro ele também pode sofrer a ação de solidificação. Aí essa rocha magmática, que é formada justamente, originada pelo magma, ela vai ser chamada de plutônica quando ela se solidifica lá dentro do núcleo terrestre. Professor. Entendeu agora, Ezequiel? Entendi. Entendeu? Vamos tentar fazer beleza? Entendeu de boa? Entendi. É como se fosse, por exemplo, a vulcânica, ela se solidifica externamente. Isso. E a plutônica internamente. Isso. É exatamente isso. Não é nem como se fosse, é exatamente isso aí que ocorre. Beleza? É isso. Tranquilo? Beleza. Entendido? Diga, Arinaldo. Ok. Essa, com relação à outra minha pergunta, essa plutônica, classificaria ela também como rocha matriz? Pode ser, mas mude o nome para rocha mãe. Pode ser. Certo. Pode ser. Ela pode apresentar-se na condição de rocha mãe. Beleza? Vamos dizer o pode ser, porque quando a gente chegar lá nas camadas do solo, aí eu mostro a situação que ela pode não ser também, tá certo? Por isso que eu não vou dizer nem que é nem que não é. Muitas, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás, muitas das nossas situações aqui a resposta vai ser pode ser, e vai depender da situação. E aí eu não posso mostrar ainda porque a gente não chegou nas camadas do solo. Quando a gente chegar em camadas do solo, dá para diferenciar um pouco melhor essa situação aí, tá certo? Mas, para não deixar você sem resposta, pode ser que sim, em alguma situação, esse tipo de rocha aí seja considerada rocha-mãe, beleza? Provavelmente amanhã, não vai dar para a gente ver hoje camadas do solo,
aí eu apresento uma situação onde isso pode não ocorrer. Tá certo? Amanhã é remota também, professor? Não é presencial. Não é aula presencial. Remota é hoje e quarta, certo? Hoje que é para substituir sábado passado, e aí a gente já fica em dia, né? Não devendo aula a vocês, e aí na quarta a gente traz o sábado. Beleza? Próximo. E aí, ó. E aí, assim, só pra gente trazendo um esquemazinho de classificação aí das rochas magmáticas, elas se dividem em dois grupos, plutônicas e vulcânicas. E como diferenciar? As rochas plutônicas geralmente são rochas mais grosseiras, e as rochas vulcânicas geralmente são rochas mais finas, né? Mas, assim, é algo muito aprofundado a gente trazer essa diferenciação aqui, tá certo? Só para a gente entender, né, em relação à rocha magmática, basta a gente ter essa noção de que plutônicas são rochas formadas lá, magmáticas formadas no interior da Terra, e as vulcânicas são aquelas que são formadas quando expelidas, né, na atmosfera, digamos assim, beleza? Como Ezequiel trouxe de maneira mais simples, as plutônicas elas são formadas internamente e as vulcânicas são formadas ali externamente através do resfriamento do magma em ambas situações, beleza? Bom, e aí as rochas plutônicas, né, podem ser... Professor. Oi. Eu trato uma empresa lá, um escritório de administração lá da mineradora. Como que seria? Quem foi que expeliu essa rocha exposta aí, que ela vai passar 1000 anos para Quem foi que expeliu aonde? explorar ela? Assim, no caso, sem ser o vulcão, e essa aí é o que? Assim, no nosso território. No nosso território, essa rocha, essas mineradoras que existem, que tem aqui no nosso país. Quem foi que expeliu? Como foi que surgiu ela, assim, independente do solo? Não sei se... do canal, alguma coisa assim que... Essa rocha gigante que tem aqui no Cabo, essas mineradoras aqui, como foi que elas vieram parar aqui o vulcão? Porque até agora só estou entendendo que é o vulcão que expele, né? O magma para a parte superior, não é isso? Solo. E aí ele vai saindo dali, vai ficando aquelas rochas que não foram ainda degradadas, que podem começar a sofrer processo de degradação, né, com o passar do tempo. E se a gente consegue perceber hoje, quer dizer que já faz mais de 1000 anos que essa rocha vem sofrendo intemperismo e vem se transformando em solo. Então, na verdade, eu estou falando aí de rocha, a gente está no primeiro tipo, pô. Eu falei 3 tipos para vocês. São magmáticas, sedimentares e metamórficas. Uma das rochas dessas que a gente visualiza são as magmáticas, que são originadas do magma. Mas a gente vai ver daqui a pouco agora as sedimentares, como é que elas surgem. Beleza? Mas as rochas que a gente vê aí aflorantes, né, são resultado da natureza. Quem colocou ali foi a natureza, pô. Ela surgiu, ela era que existia, e aí ela foi degradada e o solo ao redor dela foi saindo, foi sendo utilizado, e aí ela ficou exposta. Entendeu ou não? Entendi sim. Como é o nome? Imagine uma papa. Imagine um prato de papa, beleza? Imagine um prato de papa. Agora imagine um prato de papa no tamanho de um bolo de noiva, grandão assim, ó. Da base do bolo de noiva. Não tem bolo de noiva a base, né? Bolo de noiva tem 3 andares, não é isso? Tem 3 andares, bem grande, largo assim, grossão, né? Aí você tira as partes de cima, deixa só essa parte de baixo. Grossona assim, grossona, né? Sim ou não? Todo mundo está visualizando isso aqui? Imagine. Sim, estamos. Né? Agora você imagine que isso é uma papa, na verdade. Como é que a gente come papa? A gente vai lá no meio e mete a colher e bota na boca. É como a gente diz, né? Papa a gente come pelas beiradas, né? Aí você imagina agora que essa papa é essa rocha grandona. E aí ela vai começando a sofrer intemperismo. Vai sofrendo intemperismo provocado pela colher. Semelhante a uma rocha. Ela começa a virar solo, ou ela começa a ser degradada
nas extremidades ou na parte interna ela começa a ser degradada? Nas extremidades. Externa. Porque na parte externa a gente está fazendo com a colher aqui, ó, virou solo e a gente está comendo, ó. Ou seja, a rocha aqui nas suas extremidades foi virando solo e o homem foi fazendo o quê? Retirando e utilizando, retirando e utilizando, retirando e utilizando. Chega um ponto que, eita, ferrou, não posso mais mexer aqui nessa rocha não, porque se eu mexer ela vai cair, então fica ali, né? Ou então não deu nem tempo de ela começar a virar solo de novo, que o homem já está retirando e usando. Deu para entender não? É como se fosse uma grande massa que já existia, foi se degradando, né? A papa grandona a gente foi comendo aqui pela beirada, é a mesma coisa, a rocha grandona a gente foi comendo ela pela beirada, retirando o solo que foi formado aqui, usando nas nossas construções, e foi ficando só aquele miolinho que não deu nem tempo de virar solo. E aí a gente vê exposto por aí essas pedronas. Beleza? Isso é uma das situações. Diga. Rapidinho. O senhor falou agora em interferir com essas coisas. Eu vi uma reportagem uma vez no Fantástico que lá em Israel, onde Jesus caminhou, né? Aquelas ruas ali de Israel. Aí uma reportagem que as pessoas que estavam andando ali, né? Aí o repórter perguntou ao historiador, né? Aquelas ruas que Jesus andou, ele disse que nos dias até de hoje, de onde Jesus pisou para onde está agora, vamos dizer assim, já tinha acho que já tem mais de 10 metros de altura, de 10 a 15 metros de altura. Então quer dizer que ao longo do tempo foi se degradando e foi fazendo uma camada, né? Como se diz assim, né? Exatamente. Foi onde Jesus pisou mesmo, já está 15 metros abaixo daquele nível ali, já estava ali. Exatamente. Porque é o tipo de solo que a gente vai ver mais à frente, que são solos transportados. Mas isso aí, é exatamente isso. É exatamente isso. Veja, e aí, voltando para essa situação da rocha grandona, que hoje está lá só um pedacinho dela. Quer dizer, ela foi se degradando e ainda tem a situação. A gente, homem, foi tirando para usar e ainda tem os agentes que foram transportando ela. Ventanias vão levando essa degradação. Ventanias vão levando essa degradação e vai estratificando mais, né? Vai estratificando mais e vai levando essa degradação. E aí vai se depositando essas partículas que são levadas mais à frente, e aí vai formando um tipo de solo, que é o que a gente vai ver um pouco depois, que são os solos transportados. Tá? E aí um outro solo... Vai para o rio. Não, calma, não necessariamente. O rio é um dos agentes, transportadores. Beleza? A gente vai ver mais à frente, tá certo? Mas aí tudo isso vai ser sanado quando a gente justamente chegar nessa discussão sobre esses tipos de solo. Beleza? Essa classificação. Mas amanhã a gente sana essas dúvidas todas, que é justamente a aula que a gente vai fechar esse debate e a gente vai chegar nessa classificação do solo quanto o seu processo de formação em si, que aí são dois. A gente sabe que a origem e formação do solo é pela degradação da rocha, mas a gente vai ter dois tipos: o solo que a gente vai chamar de sedimentar e o solo que a gente vai chamar de transportado. O solo sedimentar, só adiantando para vocês, é aquele solo que a rocha ela é degradada e o solo é formado ali mesmo naquele lugar, e ali ele fica. Amanhã a gente destrincha um pouco melhor isso. O outro, que é o solo transportado, é justamente sofrer o transporte de algum agente, que pode ser o vento, pode ser a chuva, e a gente vai ver que em muitas situações hoje em dia é o próprio homem, tá? Mas isso é quando a gente estiver falando sobre esse tipo de solo. E aí tudo vai ser encaixado, mas muito pertinente essa observação de Fábio. E em relação ao que você falou, Erinaldo, deu para entender aí porque a gente ainda enxerga essas rochas? É porque também realmente chegou, a gente usou tanto essa degradação dela que chegou em um ponto que ela não está mais se degradando. Beleza? Ou então é uma outra situação. Ou então a outra situação que eu já adiantei um pouco aqui agora, que pode ser que essa rocha ela estava sendo degradada em algum ponto
e sofreu a ação de um agente transportador e foi parar lá no outro lugar. E aí ali ela parou de ser degradada, beleza? Mas aí a gente desmistifica isso amanhã, quando a gente estiver falando justamente de solos transportados, tá certo? Vamos só fechar aqui essa questão das rochas magmáticas para a gente poder encerrar por hoje, tá certo? Então, só para a gente ter um pouquinho mais de características, né, das rochas magmáticas, nós temos as plutônicas, que podem ser reconhecidas sem a ajuda de aparelho, né? Ela tem textura grossa, os minerais são bem cristalizados, ou seja, tem mais brilho, né? A ausência de vidro vulcânicos, né? Quando intemperizadas, ou seja, quando sofrem a ação do intemperismo, tendem a exibir formas arredondadas, né? Visualmente, primeiro, para a gente identificar se a rocha ela é muito difícil, né? A gente fala aqui assim que pode ser identificada sem a ajuda de aparelho, beleza, mas é muito difícil você olhar para uma rocha e dizer, eita, isso aqui é uma rocha magmática, metamórfica ou sedimentar. Não tem como, tá? É só realmente com estudos de investigação laboratoriais. Mas uma característica importante é que as rochas magmáticas plutônicas, quando sofrem a ação do intemperismo, elas apresentam formas geralmente arredondadas e não apresentam poros nem fósseis. Geralmente elas são coesas, elas não têm porosidade e não tem também a presença de fósseis. Beleza? Então são características aqui interessantes. Até então, para a gente, não muito importantes, mas interessantes em relação à classificação das rochas. Exemplos de rochas plutônicas: granito, um tipo de rocha pouco utilizado por aqui, pegmatito. Pessoal, não se detenham aqui a esse nome de rochas, tá? A gente não vai estudar aqui nomenclatura e tipo de rocha, mas vamos aqui nos ater a exemplo de rocha plutônica, como o mais utilizado para nós, o granito, tá? E também aqui o diorito, certo? Porém, na construção civil das rochas magmáticas plutônicas, o que a gente mais utiliza é o granito, beleza? Professor, o material cerâmico de empresa é cianito, né, que se usa, né, é um material bem tipo em pó, a mistura. Exatamente, tá? Como é que chama? Triturado não, como é que chama? Passa por um moedor, ele fica igual cimento, esse bicho aí, esse cianito. Mas é usado nas indústrias de material cerâmico, né? Isso. Bom, e aí em relação às rochas vulcânicas, né? Elas também não apresentam poros nem fósseis, então a gente vai ver por que as rochas magmáticas não são porosas nem apresentam fósseis. Porque elas são originadas de um material em temperatura elevadíssima, né? Elas vão resfriando, mas elas são originadas de um material coeso. O magma é um material coeso, então por isso dificilmente vai ter poros, e uma temperatura elevadíssima, então não chega nem a ter fóssil, né? Porque toda matéria viva que for acometida pela ação do magma, ela é completamente diluída, né? A temperatura é tão elevada que não deixa nem fóssil, queima tudo, né? Aí, ó, a diferença interessante é essa daqui, ó, exibem a estrutura colunar e fluidal, né? Não mais arredondada como as rochas magmáticas plutônicas, tá? Aqui, diferente da anterior, tem a presença de vidro vulcânico, a textura dela é um pouco mais fina e elas são microcristalinas, né? Não são tão cristalizadas como as plutônicas, beleza? Mas apenas umas características dessas rochas aí, das rochas magmáticas vulcânicas, né? E aí, em relação a isso, as rochas magmáticas vulcânicas, nós temos aí o basalto como a mais utilizada para nós aqui na construção civil. Pronto. E aí amanhã a gente começa a ver as rochas sedimentares e a gente passa também para as rochas metamórficas e aí já adentra nesses processos aí de formação do solo, beleza? Mas em relação aos tipos de rocha, né, a classificação das rochas quanto à sua origem,
nós vamos ter aí 3 tipos, né? As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, tá? A gente já viu aí as magmáticas, que são rochas provenientes da solidificação do magma, né? Então são rochas que têm origem vulcânica, tá? E aí, dentro dessa característica, temos 2 grupos, que são as rochas magmáticas plutônicas, que são aquelas formadas pela solidificação do magma no interior da Terra, e as rochas magmáticas vulcânicas, que são aquelas solidificadas na crosta terrestre, né? Após do magma expelido para a atmosfera, beleza? Amanhã a gente vê o que são rochas sedimentares e o que são rochas metamórficas. De antemão, as rochas sedimentares são aquelas formadas pela degradação de uma outra rocha, e as rochas metamórficas são rochas sedimentares ou magmáticas que são trabalhadas, né? Que passam por um processo de transformação, e aí chegamos aí nas rochas metamórficas, beleza? Mas amanhã a gente vê aí esse conceito e parte aí para de fato, né, as camadas do solo e os processos de classificação do solo, visto que a origem do solo se dá dessas rochas quando são expostas à ação do intemperismo, beleza? Então deixa eu não vou fazer a chamada de fato, assim, de fato, porque eu tô sem a ata, mas eu vou olhar aqui e vocês vão me respondendo, né? Eu vou vendo quem tá aqui, se eu faltar chamar alguém você fala, tá certo? Então, tô vendo ali José Roberto, eu vou tomar nota aqui. José Roberto tá aí. Severino, Fábio, Erinaldo, Presente. Enilson, né? José Enilson. José Enilson. Josinaldo. Presente, professor. Josinaldo.